Dando continuidade ao nosso workshop Cobrança Educacional Avançada, vamos falar nesta aula sobre a gestão financeira. O pensamento de uma tesouraria escolar deveria ser equivalente ao de uma agência bancária. O motivo é muito simples: nós emprestamos dinheiro. Toda escola particular empresta dinheiro aos pais no ato da matrícula. Considere o seguinte: a impossibilidade de suspensão das aulas por motivo da inadimplência impõe para a instituição particular a obrigação de ficar com o aluno o tempo inteiro, correto? Então, qual é o valor da sua anuidade escolar? Esse é o valor do empréstimo. No ato da matrícula, é como se a gente estivesse emprestando o valor integral de uma anuidade. Porque se não houver pagamento nenhum, aquele será o custo, aquele será o prejuízo, caso não haja pagamento. Seria muito simples imaginar que toda pessoa que matricula o seu filho na escola paga em dia. Seria muito simples, seja muito desejável até. Mas infelizmente isso não é uma realidade. Então, como nós temos a figura de crédito, precisamos pensar a gestão financeira como se fosse um empréstimo, como se fosse um financiamento, porque na verdade é isso que ocorre. Eu gosto muito de falar a respeito desse tema, porque a minha vida profissional se envolve com isso. Comecei a minha carreira ainda adolescente no Banco do Brasil. Eu fui funcionário de carreira do Banco do Brasil. Fui analista de crédito, passei para o departamento jurídico e sempre visualizei as transações financeiras pela ótica do risco. A gestão financeira de uma escola particular precisa pensar de uma maneira ou de outra que existe o risco de inadimplência e combater esse risco com estratégias preventivas. Foi com isso que nós desenvolvemos o pensamento escola-banco. Todo mantenedor já ouviu, todo gestor já ouviu, a escola é como se fosse empresa, realmente. A escola é uma empresa prestadora de serviços quando é uma escola particular, mas ela também é um banco, porque ela financia o valor de seus serviços. Qual é o pensamento da escola-banco? Qual é a tese da escola-banco que a gente tem utilizado até como argumento em alguns processos que a gente desenvolve no Poder Judiciário? Primeiro, prestação de serviços com objetivo de lucro. Esse é o principal fator que diferencia a instituição particular da instituição pública, onde não há cobrança pelos serviços educacionais. Os pais que desejam podem matricular o filho na escola pública, mas terão o serviço com aquela qualidade que é oferecida. Eles têm a opção de matricular numa escola particular que oferece serviços agregados, adicionais, possivelmente de mais qualidade, mas estão aceitando pagar por isso. Então não é crime, não é ilegal, não é nem imoral cobrar mensalidade. É perfeitamente válido, autorizado pela Constituição Federal. O ensino é livre à iniciativa privada. A escola particular é iniciativa privada. Algumas instituições são filantrópicas, são associações sem fins lucrativos. Daí não se dá o nome de lucro, se dá o nome de superávit, sobra de receita, mas a intenção é a mesma. Se espera sempre obter uma lucratividade pelas mensalidades escolares. Uma boa parte dos valores recebidos é direcionado para pagamento de custos, fora de pagamento, impostos, aluguéis, conta de água, de luz, tudo aquilo que é a operação educacional. O restante podemos considerar que se trata de lucro e isso é legal, moral, válido e aceito. Esse é o primeiro fator da escola-banco. Pessoal, os bancos também têm finalidade lucrativa, vamos pensar assim. Segundo fator é o relevante caráter social da educação. Imagine um país sem escolas, é um país que não se desenvolve. Quando falamos em caráter social, já abordamos isso em outra aula, não estamos falando na questão assistencial, de ajuda a quem precisa. Parabéns às escolas que têm política de bolsas, parabéns às escolas que têm gratuidade para alunos carentes, ótimo. Mas não é esse o contexto do social. A ajuda a quem precisa é assistencial. O social perfaz a ideia de vida em sociedade. O caráter social significa que um aluno, mesmo de família rica, abastada, ele também recebe aquela carga de conhecimentos para o desenvolvimento
da sua carreira, da sua vida, que ele vai levar para o resto da vida. Então estamos falando num contexto comunitário, relevante caráter social da educação. É muito mais importante uma escola do que seria, por exemplo, uma loja, uma padaria. Claro que uma padaria fornece alimentos e aquilo é importante. Mas a pessoa come o pão, no dia seguinte já acabou. Uma escola, ela dá conhecimentos para a vida inteira. Terceiro ponto da escola banco, obrigação de parcelamento. Esta é a situação que ela é inédita em relação a outras áreas. Obrigação de parcelamento. O contrato educacional e o ano letivo têm vigência anual, como o próprio nome diz. Cada vez que um aluno é matriculado, ele é matriculado apenas para aquele ano. Por isso precisa haver uma rematrícula no ano seguinte. É assim no ensino básico, que no ensino superior e no técnico poderia ser até semestral. Mas vamos falar aqui dentro do contexto do infantil, fundamental e médio, em que obrigatoriamente pela LDB estamos falando em ano letivo. O ano letivo precisa ser parcelado, precisam haver parcelas mensais. Por isso é que não existe mensalidade escolar, pelo menos não do ponto de vista legal. Existe anuidade, está previsto na lei anuidade escolar e obrigação em parcelas mensais da anuidade. Nenhuma outra atividade tem essa obrigação. Muita gente acaba trazendo com proximidade da educação o serviço de saúde, um convênio médico, mas o convênio não é anual. Você contrata o convênio, vai pagando e vai utilizando. Muita gente confunde a mensalidade escolar com outras contas, como o aluguel. O aluguel tem contratos de 3 anos, 5 anos, é outra coisa. Com conta de água, de luz e telefone, que não tem uma vigência. O serviço é prestado e vai ser mandado conta. Na mensalidade escolar, nós temos a vigência de 1 ano, termina aquele ano. Se a família desejar, o aluno continua na mesma escola, faz a rematrícula, tem reajuste de valores, graças a Deus, né? E desse reajuste de valores ele terá novas mensalidades para o ano seguinte, novas parcelas mensais da anuidade. Então a figura da obrigação de parcelamento faz toda a diferença dentro da nossa tese. Obrigação de parcelar a anuidade, mais o risco de não recebimento. Isso existe em escola, em banco, em empresa. Todo mundo que fornece produtos ou serviços para pagamentos mensais. É o risco de inadimplência. Isso existe com qualquer empresa, escolas incluídas. Porque nós estamos falando em pagamentos futuros, e o futuro a Deus pertence. Eu nunca posso ter certeza absoluta de que eu terei recebimento de todos os nossos contratantes. E a impossibilidade de suspensão, isso é o que fecha a tese da escola banco. Impossibilidade de suspensão está prevista na Lei 9.870, de 1999. É aquela regra já conhecida de todos que impede a suspensão de aulas do aluno inadimplente dentro do ano letivo. Do primeiro ao último dia de aula, ele tem direito a assistir à aula, ele tem direito a todos os serviços educacionais, independente de haver pagamento. E isso é derivado da função social. O legislador quis proteger o interesse da criança. Então, o direito da escola é de negar a rematrícula quando muda o ano letivo, mas não pode suspender por motivo da inadimplência. Poderia suspender por questões disciplinares, poderia outras questões, ou se a família desejar o cancelamento da matrícula. Do contrário, a escola precisa prestar o seu serviço até o final do ano. O conjunto desses fatores nos leva à conclusão direta de que nós concedemos crédito. As escolas particulares concedem crédito e ele não é um crédito concedido por mera liberalidade, ele é um crédito compulsório, porque existe obrigação de parcelar. Toda escola precisa dar crédito, precisa cobrar mensalidade. Ah, mas tem pais que aceitam pagar a anuidade adiantada. Parabéns! A gente dá um belo desconto e aceita, precisa documentar, só que nós não podemos exigir de todos os pais que paguem a anuidade adiantada, porque a lei obriga a instituição particular a parcelar a anuidade e impede a suspensão das aulas desse ano, e tem todos esses fatores que fazem aproximar uma instituição particular de uma agência bancária. Como disse a vocês, nós emprestamos dinheiro. Se há um crédito compulsório, se há um crédito obrigatório que é concedido no ato da matrícula a todos os pais que matriculam o filho, o pensamento da escola deveria ser como se fosse uma agência bancária. O pensamento estratégico é de gestão de risco. Todo mundo tem a impressão de que inadimplência se combate cobrando. Parece que é só isso. Não é. A inadimplência
se combate como um todo. A cobrança precisa ser feita com qualidade, mas precisa haver uma preocupação excessiva, profissional, qualificada, com as duas fases anteriores da gestão de risco. É o cadastro e o crédito. Cadastro é informação. E nesse primeiro ponto, infelizmente, as instituições particulares, elas estão patinando. Em sua grande maioria, existem falhas cadastrais gigantescas. Eu digo isso porque em nosso escritório chegam diariamente documentos, contratos educacionais, informações para cobrança que estão todas desatualizadas. Isso dificulta na tesouraria e dificulta para o seu advogado, para o seu escritório externo, caso efetive uma cobrança de um inadimplente. Por exemplo, comprovante de endereço. Só que anualmente aquela matrícula é renovada e aquela informação continua constando no sistema. É repetida aquela mesma informação de endereço. Depois de 12, 13, 15 anos em que a criança fica na escola, fatalmente a família mudou de endereço e a gente não ficou sabendo. Quantas vezes nós pedimos atualização de dados? A mudança de um celular, a mudança de estado civil dos pais, mudança de trabalho, informações profissionais e endereço ocorre frequentemente e nós não vemos essa atualização ocorrer. Já existe falha na captação dessas informações. Conhecemos muitas escolas que sequer perguntam qual é o estado civil dos pais. Isso é um erro. Ah, mas é muito feio, se eu perguntar isso vai constranger a mãe. Não vai. Tem que ser profissional, tem que ser respeitoso, tem que dar um bom atendimento, mas nós temos essa regra. Temos uma ficha cadastral que precisa ser preenchida e atualizada, e ela vai alimentar um sistema de gestão, e é com base nesse cadastro que será feito o trabalho de crédito e de cobrança. Vocês percebem como a inadimplência começa a ser combatida até antes da matrícula? Que documentos, que informações, que pesquisas nós efetuamos da nossa clientela, dos pais do aluno, daquele aluno que vem transferido, preocupação da escola, de que escola ele vem, que conhecimento ele tem, preocupação pedagógica. Temos que ter a preocupação também financeira, cadastral, informação da família. Tudo isso fará uma enorme diferença para evitar problemas futuros, tanto de inadimplência quanto de relacionamento. A segunda fase do gerenciamento de risco é o crédito. Nós vamos chamar de crédito a aceitação da matrícula. Esse momento é estratégico. Eu sou obrigado a colocar aqui 2 exemplos. Exemplo 1, que infelizmente é o mais comum no meio das instituições privadas. Uma vontade enorme de lotar as salas de aula, uma vontade enorme de receber aluno, uma campanha maciça, faixa na frente da escola, matrículas abertas, campanha pelo bairro, folheto, redes sociais, quando é permitido, cartazes, todo mundo que liga, olha, eu gostei da tua escola, assina aqui, já assina o contrato educacional, já está matriculado, sem perguntar nada, sem tomar cuidado nenhum, sem saber de onde vem. A escola consegue bastante matrícula com isso, depois a inadimplência vai lá em cima. Ah, mas por que eles não pagam? Que cuidados nós tomamos? Esse é o exemplo 1. Exemplo 2, critérios, cautela, matrículas abertas sim. Gostei da sua escola, pois não, quem é o senhor? Que informações o senhor pode me dar? Com toda a delicadeza, uma ficha cadastral, uma ficha prévia, antes do contrato, uso de requerimento de matrícula. Isso serve como um filtro. Requerimento de matrícula é um pedido do pai para a matrícula, não é uma aceitação e nem uma concordância por parte da escola. Depois de firmado o contrato, não tem jeito, a matrícula está feita, eu não posso mais cancelar depois. Utilize estrategicamente o requerimento de matrícula, capte as informações cadastrais essenciais. Vamos pesquisar, não tem nada de errado, pesquisar em Serasa, SPC, banco de dados, redes sociais, comprovação de quem é aquela família, onde trabalha pai, mãe, quem é aquele aluno, de que escola veio, qual é o endereço. Tudo isso são cuidados essenciais. Por mais vontade que a gente tenha de matricular alguém, essa matrícula não pode superar o descuido, aquilo que pode acontecer posteriormente. E isso a gente vai observar melhor nas medidas preventivas. E, finalmente, a cobrança. A gestão de risco pressupõe cadastro, crédito e cobrança. Vocês já perceberam que se o cadastro não foi colhido e nem atualizado corretamente, teremos problemas nas 2 fases posteriores. O crédito é a aceitação da matrícula. Posso dizer não. É complicado dizer não para um pedido de matrícula. É complicado porque existe a função social. Mas existem meios, existem formas de desestimular a matrícula de alguém que eu não desejo que entrem para a escola.
A primeira situação é falta de vagas. Claro que se não houver vagas, a escola não teria como aceitar uma matrícula nova. Em havendo vagas, eu posso pedir documentos, eu posso pedir comprovações. Não se esqueça da declaração de quitação de débitos da escola anterior. Eu posso pedir mais e mais informações daquela família para resguardar a segurança. Eu posso utilizar também a ferramenta preventiva de lista de espera, quando eu tenho mais alunos do que vagas. Vou deixar em lista de espera e depois a gente vai ver se é possível encaixar ou não. E posso tentar direcionar numa conversa franca com a família para outra instituição, no entendimento de que a escola talvez não seja o mais adequado para a realidade daquele aluno, para o conhecimento que ele tem, mas daí uma linguagem mais pedagógica. São caminhos e estratégias diferentes para desestimular a matrícula de eventuais famílias que a gente não queira. Aceita a matrícula, a gente vai para a fase seguinte, que é a cobrança. A inadimplência pode ser combatida nessas 3 fases, nesses 3 momentos. A cobrança precisa ser feita com qualidade e a gente vai ver condições melhores e mais profissionais, identificadas com o perfil da escola e com o seu público, e principalmente atendendo aquilo que prevê a legislação, para evitar queixas, questionamentos em PROCON, Justiça, Diretoria de Ensino. É isso aí.